Olá, nesse vídeo eu gostaria de fazer uma refutação ao pastor e Dr. Rodrigo Silva. Geralmente eu não refuto pessoas de outras religiões, principalmente religiões que de alguma forma têm um aspecto evangelístico, como o adventismo. No entanto, o Dr. Rodrigo Silva tem muita abertura nas igrejas evangélicas e ele também dá curso de interpretação bíblica e é necessário falarmos de alguns erros de hermenêutica e de interpretação do Dr. Rodrigo Silva, quando se refere ao inferno. Na verdade, o Dr. Rodrigo Silva, ele seguiu exatamente a doutrina adventista, que não creem no sofrimento eterno do inferno, mas eles são aniquilacionistas, ou seja, eles dizem que vai aniquilar tudo, vai terminar tudo e ninguém vai sofrer eternamente no inferno. Então, eu gostaria primeiramente que vocês ouvissem o vídeo e depois nós vamos falar sobre as palavras do Dr. Rodrigo Silva. Ouçam. A ideia de que o fogo eterno do Apocalipse seria uma fogueira que ficará queimando para todo sempre sobre os ímpios. Isto faria de Deus um sádico, alguém que parece ser feliz com o sofrimento do outro. E ninguém no paraíso ficaria contente sabendo que um ente querido está naquele mesmo momento sendo queimado e sofrendo eternamente no lago de fogo e enxofre. Mas o que quer dizer a linguagem bíblica que parece dar essa conotação? A expressão traduzida por eterno ou para sempre que aparece no Apocalipse não significa necessariamente algo sem fim. Tudo depende do contexto. Esses termos vêm do grego aion ou aionios, que pode indicar algo de consequência eterna. Por exemplo, Mateus capítulo 13, verso 39, fala do fim do mundo, e a palavra mundo ali é aion. Mas se aion é eterno, como posso falar do fim do eterno? Percebeu? Judas 7 fala das cidades de Sodoma e Gomorra sendo destruídas ou queimadas com o fogo eterno para exemplo. E estas cidades não estão queimando até hoje. O inferno para mim não será um fogo eternamente queimando, mas a ausência absoluta de Deus. Eu não partilho da ideia de que o fogo eterno do Apocalipse... Queridos, então vamos lá. Vamos analisar o que o Dr. Rodrigo Silva falou em seu vídeo. Ele afirma que o texto de Apocalipse 20, capítulo 20, verso 10, que fala do fogo eterno, não é uma fogueira queimando para todo sempre, porque isso faria de Deus um sádico. E o segundo argumento dele, que não seria o fogo eterno, é que ninguém no paraíso ficaria contente em saber que seus entes queridos estariam queimando e sofrendo no lago de fogo e enxofre. Então ele cita exatamente Apocalipse 20:10, que diz: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Ele afirma, então, que a expressão grega aion significa consequência eterna. E ele cita dois textos do Novo Testamento, Mateus 13, 39 e Judas 7, onde, no qual ele diz que a palavra grega aion não pode querer dizer, não pode significar eterno, porque seria uma tradução absurda. E em Judas 7, ele usa a lógica o seguinte, que Judas diz que as cidades são para exemplo do fogo eterno sofrendo punição. Então ele diz que as cidades não estão queimando. Então é claro que esse eterno não pode significar eternamente, mas uma consequência daquilo que é eterno. Muito bem. Primeiramente, vamos responder ao Dr. Rodrigo Silva e dizer que o Dr. Rodrigo Silva é um excelente arqueólogo, mas eu não poderia dizer o mesmo acerca de exegese e hermenêutica. Porque, primeiramente, precisamos entender que sadismo é o prazenador pelo prazer.
Dizer que Deus se torna sádico quando ele aplica a sua justiça é não conhecer os atributos de Deus. Porque quando Deus coloca no inferno, como disse Jesus, de eterno, no lugar onde tem ranger de dente, que Jesus falou, e o fogo não se apaga. Quando Deus faz isso, ele está com base na sua justiça, na sua lei. Então Deus está satisfazendo a sua justiça. Ele não tem o prazer pelo prazer de levar a pessoa a sofrer. Não, ele está apenas sendo justo. E quando ele é justo, ele é perfeito. É a perfeição de Deus, é os atributos de Deus, a santidade de Deus. A santidade de Deus é tão grande que fez a segunda pessoa da Trindade, seu Filho Jesus Cristo, morrer na cruz para salvar pecadores. Então, é errado dizer que Deus é sádico quando ele aplica a sua justiça do juízo eterno, do fogo eterno. Depois, a expressão fogo eterno é uma metáfora, não significa que vai haver realmente um fogo eterno. O Dr. Rodrigo Silva, acredito que saiba disso, mas é um sofrimento como se fosse um fogo eterno. É um sofrimento eterno e que Jesus e que os apóstolos colocaram como metáfora de fogo eterno. Fogo eterno. Tanto é que Jesus usou a palavra grega Guiena, que era o nome de um vale, onde ficava um lixão de Jerusalém, fora de Jerusalém, que havia fogo constante. Então, depois, quando ele afirma que as pessoas no paraíso não ficarão contentes, não entender que os que estão em Cristo são satisfeitos pela glória e pela perfeição divina. Ou seja, no paraíso, quando nós estivermos aperfeiçoados, nós daremos glória a Deus por sua justiça. Nós teremos o mesmo sentimento que Davi teve no Salmo 139 diante dos seus inimigos, onde ele diz o seguinte: tomara, ó Deus, desses cabos do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? E não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim, são inimigos de fato. Ou seja, aqueles que serão julgados diante de Deus, o sentimento é que eles terão o justo castigo de Deus porque eles escolheram isso. O inferno é exatamente a escolha do ser humano de estar distante de Deus. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então, os que estão aperfeiçoados no paraíso não vão se frustrar, não vão ficar descontentes, porque nós estaremos satisfeitos totalmente em Cristo. Quando ele afirma que a expressão grega aion significa consequência eterna, está completamente errado essa designação. A palavra grega aion e aionios significa eterno e também mundo. Aion significa eterno e sistema, mundo. Por quê? Porque os gregos entendiam que o universo e o mundo era eterno, ou seja, e o sistema era eterno. Quando eles colocam aion como sinônimo também de sistema, de mundo, de século, eles estão colocando, ou seja, o mundo, o sistema, o período, o século, mas o aion também significa eterno. E, de acordo com o seu contexto, nós devemos interpretar a palavra grega aion. Eu vou dar um exemplo para vocês. Ele citou Mateus 13:39. Mateus 13:39 diz assim: o inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século e os ceifeiros são os anjos. É claro que a consumação do século, a palavra grega aqui,
é aion, claro, aqui é século, no sentido de período, de século. No entanto, quando você observa em Lucas 1,33, que diz assim: ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Ele reinará para sempre. Esse sempre aqui é aion. É claro que esse aion é eternamente. Então, de acordo com o contexto, nós devemos interpretar a palavra grega, o aion. Mas, em Apocalipse, não é só aion. Em Apocalipse 20:10, quer dizer, é uma expressão aion ton aionos. Eis tus aiona ton aionon. Ou seja, significa pelos séculos dos séculos. Vamos ver o texto grego que diz o seguinte, aqui ó, e o diabo, o enganador deles, foi lançado para o lago de fogo e enxofre, onde também estão, claro, o sentido é esse, a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite, remeras kai nuktos, dia e noite, eis tus aionas ton aione, pelos séculos dos séculos. Essa expressão aqui significa somente, eternamente. O contexto do texto já diz, dia e noite quer dizer isso, e muito mais pelos séculos dos séculos. Essa expressão eis tu, aionas, ton, aionon, quer dizer pelos séculos dos séculos. Essa expressão acontece 19 vezes no Novo Testamento. Todas elas significam eternamente, pelos séculos dos séculos. Eu vou dar apenas 3 exemplos dessas 19 passagens que querem dizer. Por exemplo, Gálatas 1:5, que diz: a quem seja a glória pelos séculos do século. Amém. É claro, isso aqui é eternamente. Filipenses 4:20, que diz: ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Todas essas expressões incluem a expressão grega eis tus aionas ton aionon, que significa pelos séculos dos séculos. Aionas ton aionos, pelos séculos dos séculos, quer dizer eternamente, é a expressão que está em Apocalipse. Mas a última passagem que eu fiz questão de colocar, é a que está em Apocalipse 22:5. Ó, Apocalipse 22:5, que eu vou colocar em grego, que diz: e lá não haverá noite, e não terão necessidade de lâmpada e luz do sol, porque o Senhor Deus os iluminará. E reinarão, basileus sim, és tu aionas ton aiono, e reinarão pelos séculos dos séculos. É a mesma expressão de Apocalipse 20:10, eternamente, e reinarão. Ora, se o Dr. Rodrigo Silva interpretar essa passagem de Apocalipse 20:10 como não eterna, ele também vai ter que interpretar essa passagem como não eterna. Isso será um absurdo, porque o texto está dizendo que reinarão os crentes em Cristo, aqueles que está falando dos crentes, eles reinarão pelos séculos dos séculos. Portanto, essa interpretação exegética do Dr. Rodrigo Silva é completamente errada. Muito bem. Ele afirma que as cidades de Sodoma e Gomorra, quando são faladas lá em Judas, capítulo 1, verso 7, que Judas afirma que elas estão recebendo juízo e que elas são para exemplo, ele afirma que esse aion eterno, aionios, inclusive é aionios, a palavra grega, ele diz que não pode ser eterno, porque se fosse, as cidades estariam sendo queimadas ainda hoje, né? Estariam recebendo juízo ainda hoje. O grande problema do Dr. Rodrigo Silva nessa passagem
é que ele não levou em conta as figuras de linguagem. Por exemplo, quando Judas fala de Sodoma e Gomorra, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. O Dr. Rodrigo Silva não leva em conta que essa expressão Sodoma e Gomorra, que o apóstolo está falando aqui, é uma metonímia. Judas não está falando da cidade física. Judas está falando das pessoas que moram na cidade. Isso é chamado uma figura de linguagem de metonímia. Vejamos o exemplo aqui, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno. São postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. O que Judas está dizendo? Judas está mostrando, é verdade, que os verbos estão no presente, ou seja, as cidades estão ainda sofrendo punição, mas elas estão sendo postas para exemplo, e sofrendo punição. Por quê? Porque Judas está falando de uma metonímia, ele não está falando da cidade em si, cidade física, porque quem sofre punição não é a cidade em si, não são as coisas, mas as pessoas que sofreram punição. Ou seja, o que o texto está dizendo, que Judas está afirmando que aquele juízo foi um juízo eterno também de Deus, o juízo de Deus eterno, e que aquelas pessoas ainda estão sofrendo punição, porque o juízo de Deus é eterno. Ou seja, Judas confirma o fogo eterno, é isso que Judas está dizendo. Por isso que a palavra grega aqui, Judas 1,7, eu vou colocar em grego aqui, né? Puros aiônio, que é aiônios, palavra grega aiônios, que é outra designação, um adjetivo, puros aiônios, diken hiperuhusai, ou seja, são postas de exemplo do fogo eterno sofrendo punição, diken sofrendo punição. Então, Judas está mostrando aqui que eles sofrem punição, por quê? Porque não está falando da cidade física, mas é uma metonímia das pessoas que estão sofrendo até hoje, punição de Deus. Depois, ele diz que o inferno para ele não é o fogo eternamente queimando, mas a ausência absoluta de Deus. Eu concordo com o professor Rodrigo Silva quando ele diz para ele, porque para a Bíblia não é assim. O inferno na Bíblia não é somente a ausência absoluta de Deus, mas o sofrimento eterno. E nós podemos ver isso em 2 Tessalonicenses 1, 7 a 9. Nós vamos ver 2 Tessalonicenses 1, 7 a 9, que diz assim: e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Ou seja, não somente eles vão ser banidos da face do Senhor, mas que eles também sofrerão eterna destruição. Eu vou colocar em grego aqui, 2 Tessalonicenses 1,9, que diz assim, né? 2 Tessalonicenses 1,9, que diz assim, olha só. Os quais, né, sofrerão, vejam que a palavra grega é a mesma lá, é a mesma palavra lá de Judas, né? Sofrerão juízo, né? Castigo, juízo, né? Aqui, oletron aiônio é um aposto desse juízo, porque ele está na mesma declinação, ou seja, esse juízo será uma eterna destruição
apó prosopontucurio, ou seja, afastado da face do Senhor e da glória do seu poder. Alguém pode dizer, mas esse oletron, essa destruição, significa uma destruição total, ou seja, acabar as pessoas? Não, porque isso seria até uma contradição. Se é uma destruição total, como dizem os aniquilacionistas, porque como é que é eterno? Depois, a palavra grega oletron, ela não quer dizer acabar totalmente de uma vez, mas significa uma ruína contínua. Nós podemos ver isso em 1 Coríntios 5, que diz assim, que Paulo fala, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. É claro, é a mesma palavra grega, né? Oletron, que não quer dizer uma destruição, acabar a pessoa. Paulo não está falando que a pessoa iria acabar de uma vez por todas, no sentido que iria sofrer uma punição, uma destruição, né? E claro aqui, então, que Paulo não está falando de acabar totalmente, que a pessoa ia ser consumida naquele momento, não. Outro texto é 1 Timóteo 6,9. 1 Timóteo 6,9, que diz o seguinte: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Essa palavra ruína é oletron, mesma palavra grega oletron, que significa ruína. Claro que Paulo não está falando aqui acabar totalmente a pessoa, mas a avareza, conforme Paulo diz, aqueles que querem ficar ricos e caem em tentação, eles são aptos a caírem e se afogarem em algo, em juízo, em algo ruim para suas vidas, algo que seja não acréscimo, não uma edificação, mas uma decadência. Esse é o sentido. Então, essa palavra, só existem 4 delas no Novo Testamento, certo? E todas elas demonstram não uma destruição total. E Paulo diz aqui que é eterna destruição, ou seja, eterno juízo de Deus, eterna decadência, eterna punição. Então, Paulo está deixando claro aqui que não somente eles serão banidos da face do Senhor, como o texto diz, né? Mas que eles terão um juízo de eterna destruição da face do Senhor. Ou seja, não somente serão banidos da face do Senhor, distantes da face do Senhor, né? Essa palavra banidos não há no original, mas dá a entender isso, porque tem a preposição apó. E banidos da face do Senhor, mas não somente isso, eles terão destruição eterna. Destruição eterna. Portanto, eu gostaria de ficar por aqui e dizer que o Dr. Rodrigo Silva, mais uma vez, está muito enganado, que as Escrituras deixam claro que há um inferno, sim, eterno, como diz Apocalipse 20:10, pelos séculos dos séculos, que significa eternamente. Essa expressão das 19 vezes que há no Novo Testamento, todas elas significam eternamente, tá? Deus abençoe a todos.